Olá, minha gente. Grande abraço. Sentadinho aí no mesmo lugar da semana passada. Legal, bacana. É assim que é gostoso, né? Entrelaçamento entre vocês e a gente aqui no Baixada em Foco. O programa que fala de tudo um pouco. Pessoal, já falei, vou repetir, prazer enorme estarmos novamente juntos. Só que hoje eu vou pedir um favorzinho para você. O programa que nós vamos levar ao ar é um programa dedicado totalmente a você. Quer saber por quê? Porque eu estou recebendo prazerosamente, em primeiro lugar, a Roseli Andreasa, coordenadora do PROCON de São Vicente e representante dos PROCONs da Baixada Santista. Roseli Andreasa, com 2 S's, para não ter dúvida, que se fosse um S só, poderia ter som de Z. Nada que ter aprendido bom português, né? E também, agradecendo a presença, junto com a Roseli, o Cláudio Pedro da Silva. Ele é coordenador do Juizado Especial Civil e Criminal de São Vicente. O que é isso, Ari? Se eu falar para você assim, conhecido como Pequenas Causas, você sabe o que é? Agora já sabe, né? Mas esse não é o nome certo. O nome certo é esse nome legal, bacana, né? Coordenador do Juizado Especial Civil e Criminal de São Vicente. Roseli, muito obrigado pela sua presença. Cláudio também, muito obrigado, porque eu falo sempre isso aqui, Roseli e Cláudio. Cada vez que o amigo telespectador e de tabela, eu saio aqui dessa cadeirinha aprendendo mais, eu acho que o programa atingiu o seu objetivo. Você vai começar a ligar, vai começar a indagar. Vamos aproveitar, né, pessoal? Vamos comer. Quem sabe, né? Quem sabe fornecer, sabe tirar suas dúvidas. Vamos colocar o Cláudio na fogueira, vamos colocar a Roseli também, no bom sentido, né? Sem acender fósforo, vamos colocar. Para tanto, antes que você comece a ligar aqui para a gente, daqui a pouquinho vai aparecer aqui embaixo o nosso e-mail e o nosso telefone. O pessoal aqui da produção foi ao povo perguntar aquilo que ele teria dúvida. Vamos soltar o nosso primeiro convidado? Vamos lá, minha gente, vamos lá. Só um minutinho, daqui a pouquinho a gente vai soltar o nosso primeiro... Não que ele esteja preso não tá não, fica tranquilo. Eu falei que soltar essa coisa toda, né, não vai, ele não está preso. Mas é bom a gente saber o que o pessoal do outro lado tem dúvidas. Gostaria de saber. Quando vocês quiserem soltar, eu continuo falando, então pode soltar em cima da minha fala, tá, pessoal? Aqui mais uma vez no centro de São Vicente, gravando perguntas, dúvidas dos consumidores sobre o tema defesa do consumidor, para o programa Baixada em Foco. O quadro Fala Povo. Eu sou Mauro, eu trabalho no Porto Santos. Referindo assim, uma mercadoria que comprei, encontrei em outra loja com preço inferior. Será que eu posso trocar depois? Começa com quem? Comigo, boa pergunta do Mauro. Isso, desculpa, o consumidor antes de sair às compras, ele tem que saber o que ele precisa. Bom, primeiro, dá licença, eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui novamente. Prazer é sempre da gente, vocês. com certeza. Mas o consumidor, ele tem que pesquisar antes de comprar, porque ele ia ao estabelecimento comprar um produto, ele foi, ele escolheu, ele comprou, ele pagou, na saída ele passa por uma outra loja, o preço está mais barato, azar dele que já comprou mais caro, que ele tinha que ter feito a pesquisa antes. O fornecedor não é obrigado a cancelar essa compra, tá? Porque ele só é obrigado a cancelar se tiver defeito. Sim. Mesmo assim, ele tem condições. Precisa ir para assistência técnica, que tem um prazo para reparar, só para depois para trocar ou devolver o dinheiro, e isso ainda é com o fabricante, tá? Então, Mauro, não pode, tá? Você tem que ir à pesquisa antes de fazer qualquer compra. Depois de comprado, não dá mais para se arrepender. Você está vendo? Daqui para frente, se você, por um acaso, não sabia, fica sabendo. Na hora de chegar lá e acertar, seja com cartão, seja com cheque, seja com dinheiro, a Roseli falou. Está feito.
se tiver direito, mas eu achei... Então, você tem que ir anteriormente, né, Roseli? Antes, vai lá, pesquisa na pesquisar. loja 1, na loja B, na loja C, na loja D. Às vezes a diferença de preço é grande, por isso que a pesquisa é fundamental. Mas é uma característica mais ou menos de brasileiro. Brasileiro pechincha, né? Compra por impulso também. Também? Ele só- passa, olha, acha bonito, compra e depois ele se arrepende, ou então ele passa na outra loja, vê o mesmo produto mais barato, aí ele quer devolver aquele, mas não tem mais jeito. Olha, eu vi uma novela há muitos anos atrás, que tinha aquela musiquinha, dinheiro na mão, é vendaval, vendaval. e aquelas notas de 100 iam subindo assim, é verdade mesmo. Temos mais uma pergunta? Vamos lá? Eu dei uma entrada num processo sobre o financiamento de um carro que eu tinha que não poderiam ter cobrado uma taxa de cadastro. Só que hoje eu recebi um documento da financeira dizendo que eu não tinha direito. O que eu devo fazer para que seja, no caso, cumprida a lei que determina que não pode ser cobrado a taxa de cadastro? Como que é o nome desse consumidor que eu não vi? O nome desse consumidor, enquanto você vai dando a resposta... Ricardo. Ricardo. O problema da taxa de cadastro é um problema que está causando assim uma avalanche. Mas isso é antigo, não é antigo essa questão? Antigamente era permitida a cobrança de abertura de crédito. Aí de 2008 para cá, essa taxa de abertura de crédito é que não é permitida. Aí as financeiras simplesmente mudaram o nome, passaram a cobrar a taxa de abertura de cadastro que é permitida. Só que no entender dos órgãos de defesa do consumidor, essa taxa, apesar de permitida, ela é abusiva. Porque uma financeira cobra para fazer um cadastro de um consumidor, que às vezes até já é cliente daquela financeira, no caso de um banco, de 600, 700, 900 reais. E a gente sabe que não se gasta isso para pegar um telefone e ver se o consumidor está com o nome negativado nos cadastros. Então, é abusiva. Mas, infelizmente, apesar dessa avalanche de reclamações, nós não estamos tendo sucesso no retorno. Os bancos e as financeiras insistem de que há uma resolução do Banco Central que permite essa cobrança e eles insistem em manter essa cobrança. Mas, de qualquer forma, a gente está abrindo essas reclamações para ver se com a quantidade, o volume, a gente tenta ir aí para mudar o comportamento. Mas, infelizmente, não estamos tendo sucesso. Roseli, então, pelo que você está falando, essa taxa, ela é arbitrária, né? Não é regulamentada em 200, em 100, em 500, é arbitrária, cada um cobra... Normalmente eles cobram de acordo com o montante do o financiamento. valor do produto. É proporcional ao financiamento. E eu tive até conversando com o nosso colega aqui, o Cláudio, porque os financiamentos que atingem o teto do Pequenas Causas, que o consumidor já deu entrada no PROCON e não teve sucesso, aí a gente encaminha para o Pequenas Causas. Agora, se estiver, além desse teto, aí o consumidor vai ter que constituir um advogado e não vai compensar, às vezes, para a taxa que ele está reclamando. Ô, Cláudio, você viu que a Roseli falou? Pequenas causas. Não adianta, quando o povo rotula, não tem jeito. Eu tenho uma pergunta aqui. Por favor, por gentileza. Na pergunta do ouvinte aí, do Ricardo, primeiro eu quero agradecer, como a Roseli, o convite para participar. Prazer é nosso, Cláudio. E aí eu até, como eu sou um marinheiro de primeira viagem nesse tipo de programa, né? Peço até antecipadamente aí o eventual, desculpa aí por eventual falha aí em uma resposta, né? Agora, nessa questão da tarifa aí de abertura de crédito, de cadastro, isso daí já tem julgamento no Colégio Recursal, que é um órgão colegiado que julga as ações, né, quando são decididas aqui em primeiro grau, né? E lá eles também já estão por maioria de entendimento de que essas tarifas aí são ilegais. Já tem julgamento nesse sentido, que não pode cobrar.
Do cadastro, vocês estão Do falando? cadastro, do cadastro. Olha, eu faço aqui, desculpe, eu faço aqui o papel do telespectador. Não, é bom que faça, porque assim fica claro. É bom também saber que já existe essa posição, essas decisões, porque aí o consumidor que puder ir ao Pequenas Causas, ao Juizado Especial Cível, Pode ser Pequenas Causas. ele já vai com uma esperança, né? Gostei, Roseli, gostei. Você agora me fez dar risada. Viu, Ari? Porque, além dessa... São várias taxas que eles embutem nesses contratos, né? E esses também. Abertura de crédito, elaboração de contrato, liquidação antecipada de débito, tudo isso daí... Serviços de terceiros. Emissão de boleto bancário, aquela tarifa parece irrisória, né? De 3, 4, 5 reais para a emissão da lâmina, né? Que a pessoa vai pagar no banco. Tudo isso aí eles embutem para o consumidor pagar. Isso aí também já está... não pacificado, mas pelo menos já tem um entendimento de que é abusivo. Agora, no que ela falou com relação ao teto do juizado, é que o juizado ele tem essa limitação, né, de poder propor as ações lá, limitadas a 20 salários mínimos, né, Vamos deixar bem claro, isso daí eu acho importante, Roseli, passar para mim o telespectador. Foi aquela pergunta que eu fiz fora do ar, não foi aquela que eu falei? Até quando eu posso usar? Não tem, é Pequenas Causas, me perdoe. Isso, não, pode possível. Vamos instituir Pequenas Causas. Me perdoe. Até quando o amigo telespectador pode usar Pequenas Causas? De que forma? Aparecer, montante em dinheiro? Como é que é, Cláudio, por gentileza? Então, em princípio, o que limita lá o acesso ao juizado é o valor da ação, né? Até causas até 20 salários mínimos, sem advogado, ele pode nos procurar lá com a reclamação, né, o pedido, que a gente faz para ele o processo. Mas também pode ser, através de advogado, limitado a 40 salários mínimos, né? Aí ele teria que estar assistido por um advogado com um valor, se ele pretendesse qualquer objeto de ação, de 40 salários mínimos. Quem fornece o advogado nesse item? Ele já vem com advogado? Não, ou você... ele pode constituir um advogado particularmente, né? Ou se ele não tiver condições de contratar ele pode tentar a Defensoria do Estado. Eles nomeiam um advogado para propositura de ações. Aí vai depender, lá eles têm um critério, né, para nomear o advogado às partes, às pessoas, né? Mas depende aí de uns requisitos lá de salário, né? Deve ser se eles fazem uma triagem para o consumidor que ganha até 3 salários mínimos. Aí ele pode ser assistido pelo advogado do Estado. Se ele não tem poder monetário, que nem você falou, até 3 salários mínimos. Cláudio, quero te fazer uma pergunta. Essa pergunta é minha mesmo, né? Sempre endereçado ao amigo telespectador, né? Há muita gente que chega nas Pequenas Causas falando, olha, Cláudio, eu tenho direito a isso daqui. Tem muita gente que tem dúvida ainda quanto às Pequenas Causas, se pode ou se não pode. Você já falou o porquê e como, mas tem muita gente que vai lá e fala, não, isso não dá. Não, isso cabe sim aqui o recurso. Tem bastante gente que nos procura lá. A gente inclusive a gente faz uma planilha lá, e até exigência da nossa burocracia interna, que esse é o atendimento que a gente dá às partes, né, que vão nos procurar lá. A gente, em média, aí, cerca de entre 500 e 1.000 pessoas por mês que vão nos consultar lá com situações de vários tipos, né? Condomínio, família, inclusive, pensão alimentícia. Embora algumas não sejam da nossa alçada, a competência do juizado, mas a gente dá orientação. Esse é caso de defensoria, esse é caso de PROCON, esse é caso de procurar advogado mesmo, né? Coisas que não sendo possível que a gente faça, dentro da nossa competência, a gente direciona, dá essa orientação para que eles, né, tenham... Até para não perder a viagem, isso, né? Vamos falar assim, né? Isso. Já que nós estamos falando lá, Pequenas Causas, onde fica? Já vou perguntar do PROCON já. O PROCON é um pouquinho mais conhecido, viu? Pelo menos do povo, assim.
Lá onde é que é, Cláudio, por O gentileza? Pequenas Causas, ele fica próximo ao PROCON. Ah, Inclusive, nós já estivemos no mesmo prédio, né? Até 2005 estivemos no mesmo prédio. Agora, desde então, nós mudamos para a rua Jacob Emerick, 1238, é no segundo andar, né? O prédio da Associação Comercial de São Vicente, que fica em frente à Câmara Municipal, que é o ponto de referência. Tranquilo, né? tranquilo. E só complementando aí, porque tem muita gente também que nos ligam lá querendo saber, qual o horário de funcionamento de vocês? O Ótimo. horário de funcionamento é do 12h30 até às 18 horas, para atendimento ao público. Tem um horário diferenciado para os advogados, né, que eles podem obter as informações a partir das 9 horas da manhã, mas ao público em si é a partir das 12h30, 12h30. O bom, então, Roseli, o bom é assim, né? Quando não é sua, fala, vai aqui ao lado, porque quando não é... E essa quantidade de pessoas que eles atendem lá no juizado especial, é porque a gente já fez uma filtragem ali. É? O que é direito do consumidor, a gente já segura bastante. Eu acho que vai muita gente de lá para cá e daqui para lá, não é? Deve acontecer... Eu só encaminho para eles, depois de feita uma audiência, aí se eu não conseguir nenhum sucesso, né, aí é encaminhado para abrir uma reclamação lá no Pequenas Causas. Ou se a empresa fez uma proposta de acordo e não cumpriu o acordo, já vai com o termo para o juizado, que só é homologado e executado. Então, essa quantidade de pessoas que eles atendem lá, ainda porque ainda a gente segura bastante no PROCON. Foi como que eu falei. Ali também o atendimento Eu posso estar enganado. O Cláudio me perdoe, você também. Mas eu acho que o pessoal vai muito mais por conhecimento, tudo na realidade é divulgação. Né? Tudo é divulgação. O pessoal conhece, ainda, Cláudio, acredito eu, que o pessoal conhece muito mais o PROCON do que Pequenas Causas. Está entrando em campo agora, está começando a chegar, pelo menos essa é a minha ideia. Não vivo nenhum nem outro, não sei se é isso daí. Só que eu vou parar de falar muito, porque olha, tem um monte de perguntas, fora que já vai. Pessoal, vamos para mais um Fala Povo, e daqui a pouco eu começo o pessoal que está ligando, é para ligar, eles vão ficar aqui os 2 blocos. Só que isso passa rapidinho, o primeiro já está quase acabando. Quer tirar sua dúvida? Ligue para cá, passe seu e-mail. Mais um perguntando, vamos lá, gente. Quais os cuidados que devem ser tomados com as compras pela internet? Boa pergunta, da Gilmara. boa. É que eu respondo? A Roseli responde que é uma... Nesse caso, a compra efetuada pela internet, o consumidor pode desistir. Toda compra feita fora do estabelecimento comercial é diferente daquela que você vai à loja, escolhe, pega o produto, entendeu? Sem estar com defeito, sem nada? Sem nada. Você olhou na tela do computador ou comprou por telefone, você não tem como avaliar aquele produto. Também não foi testado, nada. Mesmo que ele chegue na sua casa, que não tenha defeito nenhum, o Código de Defesa do Consumidor dá o direito de reflexão para o consumidor. Tem um prazo para isso? 7 dias, mas é 7 dias corridos. Ele tem que manifestar expressamente a vontade de desistir. Ele não precisa nem justificar. E ele tem direito à restituição imediata do que ele pagou por aquele produto. Ele devolve e pede o dinheiro de volta. É o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor que dá esse direito de reflexão para o consumidor. Aprendi mais uma, e você? Eu achava que devia ser, que nós devíamos ter algum direito, mas não esse daí não. Se receber direitinho, bonitinho, eu olhei e falei, não gostei, né? Não gostei. Vou devolver. Legal, bacana. É justo aí, porque você não viu. Não viu? Mas se Aí, tiver se imagem, você vai se na tiver loja, imagem pela internet, tiver a imagem. Não tem problema. Não é a mesma coisa que está na minha mão. Não é, porque... Às vezes tem diferença, Tem né? De tamanho. diferença de tamanho. A imagem engana às vezes. Ou então não atende às suas expectativas. Você olhou, pensou que fosse uma coisa, era outra. E você não gostou. Diferente daquela que você foi na loja e escolheu. Aí é diferente. É verdade. Pessoal, vamos lá agora então. Segura um pouquinho aí.
Fernanda, obrigado, Fernanda Melo, ela da Ponta da Praia, diz o seguinte: tive problemas de saúde, opa, esse aqui também é. Tive problemas de saúde e suspeitei que foram causados por um produto. Posso reclamar? Fernanda Melo da Ponta da Praia. Você acha que o Cláudio pode responder melhor? Pode reclamar, no juizado ela pode reclamar, porque aí decorre de um dano que ela sofreu, né? Ela não teria que ter um parecer médico, então, ou não? Não chega a isso? Não necessariamente, não. Né? Isso pode ser provado no decorrer do processo, né? Se ela tiver, lógico, sempre vai ser bom, né? Já é um indício de que efetivamente foi o produto que causou o problema. Mas se ela não tiver, ela pode dar seguimento, pode dar entrada no processo e tentar obter o objetivo dela. Né? Ressarcir os danos, Isso, né? Ressarcir os danos. Olha, a coisa está tão boa, pessoal, que eu tenho esses 2 CDs, tá? Para sortear para você. É o Junto e Misturado e o Flat Fan. Você vai ligando para cá, vai fazendo as suas perguntas. A Fernanda já foi lá para a caixinha. Vai estar concorrendo a esses 2 CD. Está até pulando, está tão quente, está pulando aqui da minha mão. Vamos para mais uma pergunta, pessoal? Vamos lá, mais uma. Yane, qual a sua pergunta? O que é garantia estendida? É uma modalidade de garantia, mas é um seguro. Algumas empresas ressaltando que o consumidor não é obrigado a adquirir essa garantia. Às vezes o consumidor vai numa loja comprar uma televisão, uma geladeira, aí a loja oferece aquela garantia. Fala, olha, depois da garantia do fabricante, você terá mais 1, 2 anos de garantia estendida. Mas você paga por isso? Paga, essa garantia é paga, é uma espécie de seguro. O consumidor precisa ficar atento se ele realmente quer ou não essa garantia, ele não é obrigado a ficar com essa garantia. Analisar o contrato, porque isso é um contrato, e alguns deles, às vezes o consumidor compra uma geladeira, paga R$1.000, R$2.000, e no contrato está escrito, troca o seu produto. Aí ele vai olhar lá dentro, produtos até R$250, troca. Os outros, a garantia é só para conserto, tá? Então, fique atento se realmente é necessário uma garantia estendida. Algumas empresas desse ramo até trocam um produto acima de R$250, mas alguns só fazem o reparo. E é uma garantia, repetindo, tem a garantia do fabricante, normalmente por 1 ano, essa passa a valer no dia seguinte do término da garantia do fabricante. Aí se for de mais 1 ano, é mais 1 ano ou mais 2 anos. Olha, eu vou falar uma coisinha, o bom mesmo, se a gente pudesse levar o Roseli e o Cláudio quando fazer uma compra, né? Porque essa daí de olhar, como ela falou, lógico que existe, ela está falando porque existe, né? A geladeira, mas é até 250, 500, sei lá, troca o produto. Depois dali não, só conserta. É difícil ver isso, hein, Roseli? Tem que ser muito atento, hein, Roseli? O brasileiro não lê contrato. Verdade. Aí você vai, você compra e fala, você quer uma garantia estendida? Olha, vai garantir teu produto, quando termina do fabricante, garante por mais 2 anos. Tá, garante o quê? A conserto. Tá? Você tem que perguntar, você tem direito a todas as informações. Toda a informação clara, precisa, objetiva. E também fica tentando, vai pagar por aquela garantia. Se ele não, vai ficar mais cara a prestação, porque vai, né, incorporar no valor do produto. Lógico. E ele não é, às vezes ele fica porque achando que ele é obrigado a ficar, mas não é. Ele só fica se quiser. É facultativo. Viu, Ari? Eu não sei se com a Roseli é assim, mas comigo também. A gente até já criou uma dificuldade em comprar determinados produtos, até pela experiência que a gente vive, né? Ela lá no PROCON e eu no juizado, porque a gente vê o que acontece com as pessoas. Vocês devem trocar muita figurinha no bom Isso. sentido, lógico, então, né? A gente já, particularmente quando vai comprar alguma coisa, a gente também já fica até já escaldado, né? Que nem você falou aí. Olha, pessoal, eu estou dando uma paradinha, nós vamos para o VT, Festival do Rock, né? No Tênis Clube.
No segundo bloco eu vou ter que dar uma corridinha com vocês, porque o que já tem de pergunta aqui fora, o que está gravado lá pelo Fala Povo, não é brincadeira. Pessoal... Volta semana que vem, vai. Isso, mas é um programa instrutivo demais. Eu já aprendi um monte de coisas aqui que eu não sabia. Vamos pro VT? Eu volto já já. Você vai continuar mandando as suas perguntas, tá ok? Vamos lá. A ideia surgiu da gente juntar uma galera que gosta de rock and roll para comemorar o mês do rock and roll. Basicamente foi isso. A gente correu atrás, arrumou alguns patrocínios, que sem isso essa festa não aconteceria. E aí tivemos um apoio bacana do pessoal do Tênis Clube, que foi o Fernando, a diretoria do clube aqui. Então a gente acabou e foi crescendo aos poucos. Aí com os patrocínios e com a galera apoiando, a gente conseguiu fazer o evento. Gostaria de parabenizar você pelo evento, legal, toda a tua equipe que está aí e um bom show para vocês aí. Se Deus quiser. Obrigado a vocês pelo apoio. A primeira coisa que a gente pensa no rock and roll é encontrar uma galera que goste muito de rock. Eu acho que a primeira coisa que nós vimos aqui foi essa galera realmente que é diferenciada, ela curte rock and roll mesmo. Isso é que foi o mais legal, que a energia foi compactante entre o palco e a galera que estava curtindo, isso foi o mais legal. Bom, a Mustang 68 é uma banda que existe desde 87. O nome era A Máquina do Som e era uma banda de baile. Aí a gente foi reduzindo os elementos, foi parando de fazer baile, começamos a fazer bar. A gente chegou até a participar do programa Perdidos na Noite, na época do Faustão na Bandeirantes. Aí a gente mudou para Mustang 68, houve vários integrantes que passaram pela banda, que contribuíram muito para a evolução, para chegar onde a gente chegou. O Moscardon na internet, o Veloder Moscardon, aquele tema Flight of the Bumblebee, aí ninguém lembrava, alguém chutou o Moscotron, a gente achou engraçado e resolveu batizar a banda com esse nome. Obrigado, pessoal do Tênis Clube. A programação é linda hoje. E quanto tempo de estrada já tem a Moscotron aí? Moscotron a gente começou em 2009, então tá quase 3 anos aí, mais ou menos 3 anos. Era 1985, nós queríamos uma banda que tivesse justamente características pessoais. Então uma coisa, em termos de interpretação musical, mais ligado ao que a gente queria fazer mesmo, que era blues, rock e tal. E assim surgiu o nome, achei bacana, propus ao Mauro e começou o trio ali em 85. Desde os 15 anos, eu tinha 15 anos, o Maurinho tinha 14. E desde então a gente vem tocando, fazendo N projetos à parte do Druidas também, né? E, enfim, continuamos até hoje aí, juntos. O que você está achando desse evento? As gerações se unindo, a molecada com os coroas aqui. Sensacional. Pô, eu sou sócio aqui do Tênis Clube, eu sou amigo do Marcão que está organizando a festa. E eu tô encantado, cara, porque eu cheguei aqui, tava já a banda dele tocando, quer dizer, cheguei na primeira banda tocando e você trazer para um clube assim, né, um clube tradicional, 5 bandas de rock, uma noite de rock and roll, é uma alegria, uma satisfação. Tenho que só agradecer ao Marcão, não só por ter me convidado, mas por ter tomado essa iniciativa. E é o que você falou, pá, a gente tá vendo aqui os pais e os filhos juntos, né? E a galera imbuída mesmo para curtir um rock and roll. E espero que tenham vários aqui, e que o tênis seja palco dessa história durante um bom tempo.
Tornamos aqui para o meu, para o seu, para o nosso Baixada em Foco, programa que fala de tudo um pouco, que fala mesmo, viu? Que roda de coisa aqui, assuntos diferentes. Hoje nós estamos sorteando esses 2 CDs, mas isso não é o importante, pessoal. Não é o CD do Junto e Misturado, CD do Flat Flum. Tirar a sua dúvida. Até que eu vou parar de falar, vamos lá para as nossas perguntas. Antes, rapidinho, o seu Ademário ligou. Seu Ademário, muito obrigado. Já falei, o dia que o senhor não liga, não tem programa aqui, hein? Um abraço, seu Ademário. Boa noite para a Roseli, diz ele. Fiquei feliz de ver a senhora na net novamente. Abraço para todos, programa Nota 10, seu Romário, seu Ademário. Um abraço também, seu Ademário. Tem Senhor e sua esposa. Temos também, já que falou na esposa do seu Ademário, Dona Maria Ângela ligou aqui para a gente. Boa noite para a Roseli e para o Cláudio. Muito interessante o tema de hoje. Bom, dá para vocês verem aqui, já mostrei para vocês o número, Dona Maria Ângela. né, o número de perguntas que estão sendo feitas. Vamos dar uma chegada rapidinha lá na rua, ver que o povo está perguntando? Vamos dar uma chegada lá. Pode soltar, pessoal, por favor. Então vamos lá, vamos aqui. Enquanto não solta lá, vamos soltar aqui. Existem... Aline França. Aline, obrigado por você ter ligado São Vicente, Boa Vista. Comprei um carro novo, onde me informaram que era uma promoção de juros a 0. Dei uma entrada, metade, no caso foi 2.000, e o resto dividi em 36 vezes. Porém, estou pagando 2.000 a mais, então não foi juros 0. Que procedimento devo tomar? É a Aline França, da Boa Vista. Qualquer um de nós dois já pode falar a respeito do que nós já comentamos aqui, que são as taxas que estão embutidas nesse contrato. Nisso aí que a Aline Ela está vai enganada, analisar então? o contrato ou verificar para a gente analisar, ou para o PROCON, ou para o juizado especial, para verificar quais são as taxas que estão embutidas aí. Que dê essa diferença, né? Que dê essa diferença no total do financiamento. Olha, Aline, estou convidando você, tá? Apesar dessa chegadinha onde? No PROCON, no juizado? Onde é que... Qualquer um dos É dois um que do ela ladinho preferir. do outro, é um do ladinho do outro. Se não for num, é no outro, é bem pertinho. Obrigado, Aline. Vá lá tirar a sua dúvida, mas está parecendo que são taxas, né, Roseli? Bom, tá no pontinho? Vamos lá. Fala, povo. Meu nome é Roberto Martins, passando aqui na Praça Barão do Rio Branco, existem várias pessoas vendendo chips das várias operadoras de telefonia proibidas pela Justiça e pelo governo federal. Quem é que cuida disso? Roberto Martins. Eu conheço o doutor Roberto. Quem cuida disso é a Anatel. O consumidor que, porventura, comprar um chip que está proibido, ele pode requerer o dinheiro de volta, que ele não vai conseguir habilitar esse chip. Mas então ele não procura nem o PROCON, nem o juizado. Vai direto na Anatel, é isso? Não, ele pode reclamar na Anatel, denunciar na Anatel que essa esse posto continua vendendo chip, porque eles foi feita uma suspensão por 30 dias da venda do chip e eles têm que ter nos postos de venda essa informação disponibilizada para o consumidor, que por determinação da Anatel, a venda desses chips foram suspensas, tá? E se porventura o consumidor tiver comprado, ele tem direito ao dinheiro de volta. Ó, diz aquele ditado, informação que interessa, o resto é conversa. Vamos lá? Que devo fazer para me proteger das taxas bancárias? Todo mês recebo um boleto na minha residência e nunca fiz pedido de nenhum boleto. Afinal, vou no banco e peço o boleto. Todo mês eu vou pedir, eles me mandam indevido. O que eu devo fazer para me proteger? Ele não sabe que isso daí é presente do banco, né? Todo mundo recebe, né? Depende de que taxa que ele está falando também, não ficou né, claro. Porque se for taxa do pacote de serviços que ele tem com o banco, é devida. Ele tem que ver quais os serviços que ele contratou e ver quanto custa essa taxa. Se não tiver de acordo com o que ele necessita, ele pode mudar a tua cesta de serviços. A gente não entendeu. Então, se ele não sabe, Roseli, o Antônio Marcos, se ele não sabe, primeira coisa, ele tem que ir lá ver
Que tipo de taxa é essa, né? Que tipo de taxa que estão cobrando para a gente poder tentar ajudá-lo, né, Cláudio? E se for alguma taxa, alguma cobrança que ele não contratou, ele pode até, com a ação, tentar... Ser ressarcido, né? Ressarcido. Ou que cesse a cobrança, né? Vamos para mais uma? Vamos lá? O que o povo quer saber? Vamos lá, gente. O que é necessário para registrar uma reclamação no PROCON? Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Para registrar uma reclamação no PROCON, o consumidor tem que levar toda a documentação referente àquele assunto. Um exemplo, se vai reclamar de uma cobrança numa fatura, tem que levar a fatura que veio a cobrança, as 3 anteriores também. E toda a informação necessária, se ela já registrou algum protocolo junto à empresa. Conclusão, toda a documentação referente ao assunto que vai ser reclamado. Satisfeito? Vamos lá? Já estão no pontinho, certinho? Solta a vinheta. Eu queria saber o que significa danos morais. Aí, pra ti. Bom, Ari, essa pergunta aí do ouvinte, ela é meio subjetiva, viu? Porque o que pode ser entendido como dano moral para mim, pode ser que não seja para ele ou para uma terceira pessoa. Então fica meio difícil de responder, porque basicamente aí alguns entendimentos é que o dano moral se configura quando a pessoa é atingida na sua dignidade, né? Um mau atendimento em uma loja, passando do limite, pode ser considerado dano moral? Depende, às vezes não, às vezes pode ser apenas um aborrecimento em razão do cotidiano, né? Dessa relação de consumo normal que existe, né? E não que aflija a dignidade dela ao ponto de que ela, né, não tem uma bala assim que ela passa até mal, né? Não seria o caso. Né? Mas no caso de uma suposição de um dano moral, procuraria o PROCON ou procuraria a justiça? Aí seria a justiça mesmo, né? Porque aí ela levaria o caso a... O PROCON não tem competência para requerer dano. Para que há o pronunciamento do judiciário acerca do que ela entendeu que foi um dano moral para ela, né? Vamos para mais um questionamento? Vamos lá. Que informações são necessárias na rotulagem dos alimentos? Ai, Jéssica, essa aí é uma pergunta que eu trouxe até uma colinha. Porque são tantas coisas que tem que ter no rótulo e também depende. Se for alimento embalado, tem que ter a data de validade, que é importante, o número do lote, a informação nutricional, número do Serviço de Inspeção Federal. Se for animal, a procedência. São muitas informações, tá? Mas todas em língua portuguesa. Agora, também tem aquele produto que é vendido a granel. Aí, esse produto ele tem que ser... Está exposto à venda protegido de insetos e poeira. E também tem que estar essa informação da procedência, da origem... toda essa informação que há necessidade de colocar num rótulo, também há de se colocar no recipiente onde está vendido o produto a granel e ser pesado na presença do consumidor. O mais importante aqui é o lote e o prazo de validade. O consumidor também não tem esse hábito, viu, de verificar prazo de validade. E às vezes acaba levando o produto com a validade vencida para casa. Pergunta do Aribese. As letrinhas têm que ter determinados tamanhos, ainda aquelas letras que você praticamente, só se for com uma lente de aumento que você consegue ler. Pois é, em contrato já existe a determinação pelo Código de Defesa do Consumidor que tem que ter um padrão para letras. Mas em rótulo depende do tamanho da embalagem, porque às vezes você precisa colocar tanta informação que não cabe. Naquela embalagem que não cabe, aí tem que diminuir o tamanho da letra. Meu, o pessoal está brigando comigo, viu, Cláudio, viu, Roseli? Porque eu só estou soltando os vídeos, não estou fazendo as perguntas. Então, vamos lá? O Adriano de São Vicente, ele pergunta o seguinte: gostaria de saber se procede a informação que possui somente um
juiz nas pequenas causas. E por este motivo que está tão demorado os julgamentos, perdendo a funcionalidade ao órgão. É o Adriano. Um juizinho só? Ori, infelizmente sim, procede porque sempre, desde 2005, né, só há um juiz lá no juizado. Agora nesses últimos 2 anos, teve um juiz auxiliar, deu uma agilizada nos processos, mas desde setembro ele foi designado para outra cidade e desde então continuamos com uma juíza, a doutora Fernanda. Agora, ontem, começou um outro juiz auxiliar, que deve ficar conosco lá mais, pelo menos de início, uns 3 meses, até outubro, que é o doutor Renato. Então, vai dar uma agilizada aí nos processos, mas ainda assim ainda tem muita coisa, sem contar que a demanda é enorme, né? Muita coisa, né? Muita coisa. Até que o ideal seria, acho que já está precisando aí para São Vicente, a criação, né, de um outro juizado para desafogar esse único que existe aí. Roseli, conhece esse nome aqui, Donizete Teixeira? Tia familiar? Que eu conheço. Donizete, obrigado pela informação, um grande abraço. Ele vem falando o seguinte, haverá uma palestra dia 28, Sim, agora? eu ia comentar sobre isso. Feito pelo PROCON. Então, conclua, por favor. Sim, o PROCON é direcionada aos fornecedores, essa palestra. É aberta, mas principalmente aos fornecedores. Vai ser na Associação Comercial, no dia 28 de agosto, às 19h30. O tema é a fixação de preços e fiscalização. É importante o fornecedor que está nos vendo e assistir essa palestra, porque quando o fiscal do PROCON chega no seu estabelecimento, ele fala, poxa, mas eu não sabia como tinha que colocar o preço. Tá? Mas a fixação de preço, existe um decreto que determina como deve ser feita. E essa palestra vai ser esse o tema. Fixação, como o fornecedor tem que colocar os preços nos seus produtos. Porque todo produto exposto à venda tem que ter o preço à vista, a prazo. Se for a prazo, qual o valor de cada parcela, a quantidade de parcela, qual é o índice de juros que está sendo cobrado. Tem que ter toda essa informação para o consumidor. Que bom, é o que a gente vê no comércio em geral, né, Donizete? E com nos certeza absoluta. caracteres tem que ser igual, não é aquele que à vista, assim, você coloca um preço lá grande, aí você vai olhar pequenininho Isso, 6 vezes. São poucos que fazem isso, Roseli, são poucos que fazem isso. Não pode, tem que ser o mesmo caracteres, do mesmo tamanho. Vamos lá, vou tentar mais uma pergunta aqui, o Vinícius Santos. O que fazer quando o fornecimento de energia elétrica é interrompido, causando danos em aparelhos elétricos? A famosa pane, é isso? Alguma coisa desse tipo, né? Esse daí, se houve o interrompimento e causou dano a qualquer aparelho eletrônico, eletrodoméstico, ele pode entrar, se ele não conseguir administrativamente com a fornecedora de energia elétrica, ele pode entrar com ação lá no juizado para ser ressarcido. Basta ele, se ele tiver o orçamento e tudo, já facilita. Mas se ele não tiver, da mesma forma, ele pode entrar para ser ressarcido. Uma boa pergunta, acho eu, né? Quem tem que achar aqui é o Cláudio e a Roseli. Anderson Santos, obrigado por você ter ligado. Ele é de Anderson Santos de Santos. Posso entrar com reclamação contra o aumento no preço de serviço público? Aí não, Anderson, porque serviço público, os aumentos são determinados em lei e pelas agências reguladoras. Então, não tem como a gente reclamar. Às vezes eu também gostaria de reclamar, viu, Anderson, mas não dá. Um assunto polêmico aqui da Beatriz Matos, em Baré Santos. Beatriz, obrigado por você estar participando. Não concordo com o que estou pagando de taxa de condomínio. Não é só você não, viu? O que posso fazer?
Aí já não é nem comigo, nem com ele. Não? Ari, com o síndico? Chama o síndico. Ela tem que... Tim Maia! Eu também, a gente também... Eu sou condômino também, mas essas questões aí tem que ser resolvida em assembleia, pressionar o síndico lá, questionar tudo que está sendo gasto, onde está sendo empregado o dinheiro do condomínio para que o condomínio baixe, né? É isso que ela tem que discutir lá internamente, no condomínio. Nas assembleias, pedir uma prestação de contas, pelo menos. Né? Veja bem, nada impede a apreciação pelo judiciário, ela pode entrar, mas o caminho primeiro seria ela tentar discutir internamente nas assembleias. Ok, já vou chamar um VT já, gente. É o Ricardo Ferreira. Não, a coisa do Tim Maia aqui, nosso câmera, Alex está aí, tá focalizando vocês dois. Pensei que ele fosse dar aquela risada tranquilo, sossegada. Ainda bem que ele se conteve, né? Ricardo Ferreira, obrigado por você ter ligado aqui para a gente. Boa Vista, São Vicente. Meu inquilino não paga o aluguel há mais de 3 meses. Como posso retomar meu imóvel? Bom, Ari, aí, apesar Ricardo. Apesar de esse assunto, essa matéria não ser de competência lá do juizado, mas aí dá para responder. Nesse caso, ele teria que procurar um advogado, né, e entrar com ação de despejo. Porque até no primeiro mês... Mas ele pode ir lá se informar. Pode se informar, mas já está a dica aqui. Ele pode contratar um advogado. Então já... E aquela mesma história, se não puder, ele teria que procurar a defensoria para que seja nomeado né? Para ele entrar numa ação na Justiça Comum. Que aí sim ele vai obter o despejo do inquilino que não está pagando. Roseli e Cláudio, vamos ver o que o pessoal está perguntando lá fora? Vamos lá. Então solta o VT aí, gente. Olha, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Eu tinha um contrato da NET, eu tinha vários canais, via câmera na minha portaria, tudo. Agora eu contratei um novo sistema para ter a internet, sumiu, não tem os canais da câmera da minha portaria, diminuiu os canais e eu estou pagando bem mais que eu pagava antes. Qual a solução de eu tomar? Que eu já pensei até ir no Procon para cancelar. Porque eu estou insatisfeita e eu gosto da NET, porque é um serviço antigo, bom, eu tenho confiança nesse trabalho da NET. Essa daí é dura, hein? Depende, eu não sei, o contrato dela é com a própria NET ou ela mudou de operadora? Eu não entendi direito, porque ela falou que mudou, ela mudou da NET para outra ou ela mudou de outra para a NET? Ela voltou para a NET, ela tinha outra e voltou. Aí precisa ver o pacote que ela comprou, que é o que ela adquiriu. Isso daí... Precisa ver o contrato, ver o pacote. Isso, é o que eu ia falar, né? Não dá para a gente resolver, tem coisas, às vezes a gente... Tem que analisar, né? Lógico, tem que ver, principalmente o contrato. Não é isso que você está falando. Você precisa ver o que rege o contrato. Tanto que, na realidade, o Cláudio está falando da Roseli, quando você assina alguma coisa... Foi aquela coisa que eu falar, eu paguei R$10 nisso, na loja do lado já estava a 8. Então você tem que pensar direitinho. Mesma coisa quando você assina. Isso não é só em contrato de TV, etc e tal. Qualquer coisa que você faça, amigo, a sua assinatura vale muito, né, gente? Vale. Você está dizendo que vai fazer aquilo ali que você assinou. Principalmente no contrato. Se você adquire um serviço, um pacote de serviços, aí eu tinha um que tinha quantidade de canais, aí mudou, pegou outro, ela assinou aquele pacote, então precisa ver o contrato para ver o que foi que ela contratou, para saber se ela realmente foi prejudicada ou não, o que aconteceu. Dá um pulinho no Procon ou no juizado? Pode ser no Procon, nos dois. Ou fica ali no meio. Para a esquerda, Procon, para a direita, juizado, né? Fica sossegado e tranquilo. Tem mais VT? Então vamos soltar, gente. Vamos lá. Seguinte, a minha cunhada sofreu um acidente há uns 10 anos atrás e um acidente de moto. Um carro bateu na moto e a moto bateu nela na calçada. E ela foi tentar receber os direitos dela e ela não conseguiu. Aí quando ela foi, falaram que já tinham recebido, que já tinha sido pago. E até hoje ela não conseguiu receber isso, há uns 10 anos. E agora ela esteve ao médico, ela vai ter que colocar uma prótese no joelho e ela não tem condições e não conseguiu receber o seguro obrigatório. Eu queria saber o que a gente poderia fazer.
ela estava falando? Ela deve estar se referindo ao seguro DPVAT, né? Deve ser. Então seguro obrigatório que ela falou, né? Mas eles que já falaram que já pagaram, já recebeu? 10 anos não recebeu ainda? Ela está falando que não recebeu. Só precisa ver, não ficou claro aí quem que recebeu, se ela tentou anteriormente ou não. Mas eu só não sei direito se o prazo aí de 10 anos já não está prescrito para recebimento. Mas se não tiver, ela pode buscar na justiça, inclusive no Pequenas Causas, o ressarcimento o recebimento, né, do seguro. Tanto por morte como por invalidez, que parece ser o caso aí, né, que ela está com sequelas aí do... Vai colocar uma prótese, né, porque eu entendi, né? É. Olha, eu tenho uma outra pergunta aqui, nós estamos chegando, eu já pedi para o Walter 10 vezes, para colocar ali, para que os convidados fiquem sabendo, né? Então, tá bom, fazer o quê? Vamos lá, gente. Antônio Brito. Antônio, obrigado por você ter ligado. Final do telefone 5532, da Ponta da Praia em Santos. É mais ou menos o que foi falado agora. Eu tenho um plano de saúde onde tento marcar consultas, porém saiu a lei dizendo dos prazos, mas o mesmo não está sendo cumprido. As consultas são daqui para 2 meses. O que faço, Antônio Brito, da Ponta da Praia? Seu Antônio. Isso é uma coisa comum, né? Isso aqui é uma coisa rotineira. Existe um prazo agora para marcar consulta. Porém, se o seu Antônio já estava fazendo o tratamento com determinado profissional e ele exige que seja com aquele, aí os prazos não são cumpridos, tá? Aí se ele precisa de uma consulta para... É que eu não tenho em mente aqui agora todos os prazos, mas tem para clínica geral, tudo, se eu não me engano, parece que tem prazos 7 estipulados. Dias, são prazos, tá? Para cada profissional tem um determinado prazo. Precisa analisar direitinho qual o profissional que ele está precisando. Se não está cumprindo o prazo, primeiro denuncia na Agência Nacional de Saúde e procura um órgão de defesa do consumidor da cidade onde ele reside para reclamar do plano de saúde. Cláudio, Roseli, fizeram agora assim para mim, ó. Que eu tenho 1, 2, 3 minutinhos. Só que antes eu vou aproveitar vocês, vou pedir uma gentileza, colocar vocês para trabalharem, vou pedir para Roseli, que está mais pertinho de mim, passar lá para o Cláudio. O Cláudio vai tirar um. O primeiro que ele tirar é do Flat Fan, o outro é do Junto e Misturado. Por gentileza. 1 e mais 1. Se você conseguir ler as letras de médico aí, pode falar. Primeiro é isso aqui, ó. Flat Fan. Roseli, pode tirar um outro, por gentileza, me passa para cá para você não ficar segurando. Pode falar, por favor. Bom. Só não dê o telefone, nem o endereço, nem o celular da pessoa. Também não tem. É o Anderson Santos. Anderson, você vai passar aqui na NET com o seu recibinho, estando em dia, levar o Flat Fan, rock da pesada. E quem vai levar o Junto e Misturado, Roseli? É o Ricardo Ferreira. Ricardo, você fez uma pergunta, deixa eu colocar o Ricardo Ferreira aqui. Ricardo isso Ferreira daqui. E Anderson. Pessoal, quanto tempo eu tenho? Uns 2 minutos? 1 minuto. Cláudio e Roseli. Eu vou largar esse tempo todos para vocês, que recomendem para o espectador o que ele pode, o que ele não pode, em 1 minuto. 30 para cada um, por gentileza. Bom, eu só quero ressaltar o convite para os fornecedores assistirem à palestra no dia 28 de agosto, na Associação Comercial, às 19h30. E eu agradeço o convite, me coloco à disposição. Se não conseguimos tirar as dúvidas, o telefone do PROCON é 3467-7856. Pode ligar, que eu terei o maior prazer em responder às suas dúvidas. Cláudio Pedro da Silva, coordenador do Juizado Especial Civil e Criminal de São Vicente. Os nossos agradecimentos, a Roseli também. Suas palavras finais, Cláudio. Da mesma forma, Ari, o telefone, né? Eu quero agradecer novamente o convite. Aí estarei à disposição, se assim, né, vocês desejarem que a gente retorne aqui. E eu vou deixar o telefone do juizado, é o 3466-8402. Mas estarei lá também à disposição para tirar dúvidas dos telespectadores, né, que não puderam ser dirimidas aqui nesse programa hoje, até em razão do tempo aí. Obrigado. Lá, tá?
Cláudio, obrigado, Roseli, obrigado por você fazer o nosso programa. Eu estou indo embora. Semana que vem, mesmo horário, mesmo local, nós juntinhos mais uma vez. Pessoal, aquele abraço. Tchau, tchau, gente.